Quer fazer a prece inicial? Posso sim. Vamos começar nossa reunião de hoje agradecendo a Deus por tudo, né, por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Independe da quantidade de pessoas que estão presentes, afinal não estamos só nós dois aqui, né? Com certeza tem tantos outros aqui que vão precisar ouvir a mensagem de hoje. E vamos aproveitar, como falando, né, sempre ser grato a Deus. Mais um ano, que esse ano de 2025 seja um ano próspero, de saúde, de mais conhecimento, de mais expansão de consciência, que possamos estar cada dia mais despertos, menos distraídos com as tarefas do dia a dia. Sabemos que aqui estamos encarnados, mas que a gente também precisa pensar como espírito que somos, né? Viver a matéria, mas também pensar no que a gente sempre vem aqui estudando, né? O que é a vida espiritual, qual o objetivo da gente aqui nesse planeta, qual o propósito, como é que a gente pode fazer para se tornar cada dia seres humanos melhores, mais fraternos, mais solidários, né? E que a gente possa, no final da nossa caminhada, estarmos com a consciência um pouco mais tranquila de que o que a gente se propôs a fazer aqui, né, que eu acredito que a nossa maior missão é nos melhorarmos como seres, né, espirituais que somos, que a gente possa evoluir e que no final da nossa caminhada a gente tenha melhorado um pouquinho, né, nosso ser mesmo, né, que a gente possa ser cada dia um pouco melhor. Então, para começar a nossa reunião de hoje, vamos fazer uma oração. Pai nosso, Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim seja. Eu estou fazendo transmissão aqui no Instagram, só das vozes. Só filmando a tela. Certo. Aí, se você não se incomodar, nossos comentários ficam aí. Aí, se alguém interagir aqui com a gente também, quiser fazer alguma pergunta, aí eu passo a pergunta aqui pro grupo também. Ótimo. Então a gente parou no quesito fatalidade. De antemão aí, desejando a quem não pode estar aqui presente, quem está em suas casas aí, um feliz ano novo, com muita saúde, prosperidade, muita paz. Que a cesta de amor traga cada vez mais frutos a quem precisa, né? Quem está aí nas ruas. Esse trabalho belíssimo aí e altruísta que é feito aí nas ruas de Salvador, né? Não sei se já extrapolou Salvador, já está na região metropolitana, mas acho que a princípio é só Salvador, né? Mano, a princípio Salvador, mas as pessoas que precisarem, Tá é só valendo. falar com a gente que, Pronto. com certeza, Aí, chegam onde a necessidade está. aí quem tiver no Instagram e tiver interesse no trabalho e quiser colaborar com o Cesta de Amor, é só botar nos comentários aí o link no... Depois aí quando ficar salvo, bota nos comentários que a gente direciona aí para o DM para fazer essa ponte. E fatalidade, ainda dentro do que a gente estava estudando, da lei da liberdade, a gente falou de liberdade de pensar, liberdade de expressão, liberdade de agir. Aí vamos falar agora da fatalidade, aí no sentido da essência da palavra, né? Fatalidade. Aí no caso, desencarne, óbito. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. Aliás, fazendo só uma correção aqui, ele está trazendo no sentido da tradução fatalidade não como fatal óbito, perdão, ele está trazendo aqui no sentido de tipo assim, é um acaso, é aleatório, é tipo assim, gente, foi uma fatalidade, aquele ali foi um acidente, não necessariamente teve óbito, mas a gente costuma usar esse termo fatalidade como se fosse assim, ao acaso, né? Então, dentro desse contexto aí, ele pergunta se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, tipo assim, uma coisa ao acaso, conforme o sentido que se dá a este vocábulo.
Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Aí vem a explicação pedagógica, né? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Aí entra em contradição com aquela música, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para perder, né? Aí, assim, a questão do sofrimento. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Mas pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando... Não é? Oi? Não, acho que você leu errado. Perdão, onde foi? É sempre senhor de ceder ou de resistir. Pronto. Ao vê-lo franquear, Ih, acho o que espírito eu pulei. foi. Ah, desculpe. Continue daí. Desculpe, eu vou Tá. retomar o raciocínio. Obrigado. Vou retomar aqui de trás. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Aí agora sim, ao vê-lo fraquear, sem um N, para não confundir com franquear, ao fraquear, acho que é sucumbir, né? Fraquejar, né? Um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Agora fez sentido. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, ou seja, no bom baianês e nordestino, né, os perrengues, né, os obstáculos, as provas. Eu particularmente, assim, por isso que eu gosto muito dessa coisa de etimologia da palavra. A tradução do Livro dos Espíritos, o Pentateuco, ele não é direto do francês para o português. Pelo que eu saiba, ele primeiro veio para o inglês, depois para o português. Aí, às vezes, se perde algumas coisas de acordo com a cultura, da tradução, tudo assim. Aí, já saindo para a questão do vocábulo, eu particularmente sou meio, assim, cético. Não sei se cético é o termo. Reticente, eu acho. Em relação a esse negócio de destino. Muito se discute no espiritismo esse negócio de determinismo, as coisas como tem que ser, era para ser. Não. Às vezes a pessoa tem assim, fulano ali desencarnou, teve uma morte, aí teve um assassino, um latrocínio que agiu e ela tinha que estar naquele lugar. Aí eu já ouvi isso muito falar assim, não necessariamente. A programação das pessoas, nossa, é uma programação macro. Assim, passar por pobreza, passar por riqueza, vai ter dificuldade, vai crescer, vai ter filhos, vai ter uma família. Mas não é uma ciência exata, não atua, a programação não atua no micro, nem no médio, digamos assim. Porque o que rege o micro e o médio é o livre-arbítrio. Então muitas vezes, às vezes está andando na rua, não sei o quê, e aí tem uma tentativa de assalto, acabou desencarnando. Não quer dizer que estava predestinado, que era o destino da pessoa passar naquela rua, naquela hora, ser assaltada, tudo. Existe o livre-arbítrio, sim, do ladrão. Existe o livre-arbítrio da pessoa que podia ter ido, podia ter desistido. Quantas vezes na vida... Eu me lembro de casos, por exemplo, de aquela explosão de Osasco mesmo, e outros tantos casos que eu podia citar aqui, de pessoas que iam para lá e no caminho se lembraram que esqueceram alguma coisa e voltaram, e aí se livrou da explosão. Outros que nem iam para lá naquele dia, tinham que
pegar um negócio lá e de última hora, e aí se envolveu no desencarne coletivo. Quer dizer, isso é tão relativo, as circunstâncias variam tanto assim, em termos do livre-arbítrio e da programação espiritual, que não é uma ciência exata assim, não. Agora, com relação aqui que ele falou de fraquejar, se a pessoa é, digamos assim, não necessariamente evoluída, isso aí não tem nada a ver com a evolução. Se a pessoa tem boas intenções, se ela quer se melhorar, se ela está se esforçando, e ela sucumbe, cai na tentação, e ela está ali com o anjo da guarda dela, tem os mentores espirituais, eles vão inspirar ela a mudar de ideia, a desviar o caminho. Já aquele, por outro lado, mais endurecido, que não quer nada, está se jogando ao azar mesmo, se entregando a uma bebida, se entregando a drogas, está se entregando à promiscuidade, tendo as inspirações, ele ignora, e principalmente tentado aí por espíritos, como ele falou aí, inferiores, vai ser difícil ajudar. E aí ele vai passar por, o que ele chama aí? As peias, né? É por aí? Ou você pensa diferente, Anderson? Manel, eu também, assim, eu concordo muito, assim, com o que você falou. Por exemplo, eu também não gosto nada desse determinismo, sabe? Uhum. É assim, Uhum. pelo que eu entendi aqui, quando ele fala assim, eu fiquei meio em dúvida. No que se refere às provas físicas, né? Há algumas circunstâncias em que a gente necessariamente precisa passar para que o aprendizado aconteça. Eu entendo assim, sabe quando a gente já está em muitas reencarnações, em que a gente está sempre errando naquele mesmo, sabe? Por aquele mesmo motivo, mesmo. Eu acredito que, e como você mesmo falou, tem uma programação espiritual antes da gente reencarnar. E tem algumas circunstâncias que a gente precisa realmente passar por aquilo para que a gente possa, de fato, aprender. Sim. Né? Aí vem a misericórdia divina. Sim. É o que ele fala aqui. Tem algumas provas físicas que necessariamente a gente vai precisar passar. Tem outras, no entanto, que se referem a algumas provas aqui, ó, morais e as tentações, né? Que aí o livre-arbítrio ele vai atuar de uma forma mais presente, né? Em que a gente vai ter o sugestionamento de bons e maus espíritos. E aí cabe a gente ceder ou não, né? Então, assim, eu entendo que, por exemplo, tem a programação, tem a questão do livre-arbítrio. É porque, assim, é muito complicado a gente determinar, desde que eu acho que a gente ainda não consegue entender a fundo como é esse funcionamento. Pelo que a gente está lendo aqui dessa questão, o que eu entendi é mais ou menos isso. Tem algumas provas que a gente precisa passar, né? Sim. Ok, mas eu acho que às vezes, como eu já li em algumas ocasiões, por merecimento, algumas coisas também, né, no decorrer da nossa evolução, que podem ser modificadas. Se isso for importante para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo passar para você o meu raciocínio. Não, tô Se eu estou entendendo. confundindo. Tô entendendo. Mas, resumindo, o que eu entendo é, tem alguns encontros que a gente firma, que a gente não fala, não, eu preciso que eu me encontre com o meu marido, meu futuro marido, que eu reencarnar, porque eu preciso que ele me ajude nisso, nisso e nisso. Então, eu acredito que esses encontros, eles podem acontecer. Pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode chegar lá na frente e falar, não, vou me separar dele, eu tenho, né, O a livre-arbítrio. liberdade de continuar ou não. Sim. Mas eu acredito que aquele encontro foi programado, porque assim eu pedi, e a espiritualidade, né, acatou, porque acreditou-se naquele momento, naquele momento da programação, que aquilo ia ser importante para a minha evolução, para dele também. Aquele encontro seria importante. Mas não necessariamente porque esse encontro seria importante, a gente é obrigado a permanecer. Sim. Então, eu acho que tem várias questõezinhas, né? Então, assim, por exemplo, eu vi um dia eu lendo um livro, que, por exemplo, uma pessoa que estava no temporal, a pessoa foi para debaixo da árvore e um raio caiu justamente naquele momento. Então, tipo assim, é como se a pessoa fosse atraída para aquele local. Não sei se você já leu sobre isso, né? Ela era o momento do desencarne dela e ela foi atraída por algumas circunstâncias a estar naquele momento. Mas tem pessoas que estão, como você mesmo sinalizou aí, uma queda de um avião. Tem pessoas que por um motivo ou outro estavam ali, mas como não era o momento do desencarne dela, então ela foi levada a sair daquela circunstância, né, que poderia levar ao desencarne.
Então eu acredito assim, Mané, que a espiritualidade está muito atenta. Se eu for ver na minha vida, assim, quantas coisas, quantos perigos eu fui livrada, porque não era o momento do desencarne, Sim. entendeu? E eu acredito que você também, e muitos outros a gente nem sabe. É um atraso, uma coisinha que a gente nem ficou sabendo que a gente podia desencarnar naquele momento, mas a espiritualidade viu, né? A visão muito mais ampliada, falou, calma aí, não é. Vou atrasar isso aqui, ela não vai para esse momento, esse encontro, ela não vai. Então as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? E a gente não percebe, infelizmente a gente não percebe. Percebe quando tem um acidente desse que a pessoa fala, né? Pô, não peguei o avião porque troquei com um colega, ou então, aquele homem morreu porque ele trocou, ele foi. Então, foi conduzido para aquela situação, porque era o momento mesmo dele desencarnar. Então, é tão complicado a gente falar sobre isso, é tão complexo, né? É complicado assim, eu me lembrei aqui agora que eu estava assistindo uma vez engraçado, apesar de ser espírita, eu sou meio preguiçoso, assim, digamos, no bom sentido, para assistir muitas palestras. Já assisti muitas, mas não sei, depois que eu comecei a fazer palestra, acho que eu fiquei com preguiça de assistir palestra. Acho que é um convívio, assim. Mas, assim, Divaldo Franco, tem muita gente que está sempre vendo Divaldo Franco pessoalmente, vai lá na Emoção do Caminho. Eu não, eu sou um preguiçoso. Eu sei que eu estou errado, mas é questão de oportunidade mesmo. Eu não sou, muita gente pergunta, você assiste Divaldo Franco, tudo assim? Eu falei, de vez em quando, eu já assisti ele ali no Movimento Você é a Paz, já assisti lá no Paulo Estevão, já assisti algo assim, mas é uma questão muito de momento. E eu me lembrei de uma palestra dele uma vez, que acho que vai resumir muito aí do que você falou e o que eu estou dizendo. E dentro dessa complexidade. Divaldo Franco, ele sempre gosta de contar os casos dele, lá ali no púlpito, né? Com aquele jeito dele falar, e com muito humor. E ele tem um humor espírita. Ele conta casos que, assim, você vai entender que é tragicômico. E todo mundo se acaba de rir. E tem um caso clássico que Divaldo conta, que somente nos anos 80, 90, e até hoje, né? Recentemente teve aí, o pessoal fala em bala perdida. Tem um amigo meu espírita, Arival, que de longa data, ele fala assim, Trajano, não existe bala perdida, existe bala achada. Porque, de certa forma, aquela pessoa era para estar naquela situação, né? E recentemente a gente teve essa letalidade aí agora dessa oficial da Marinha, que estava dentro da Marinha, lá no Rio de Janeiro, teve um tiroteio lá fora. Ainda vão fazer a perícia se foi polícia ou foi bandido, mas a bala pegou na cabeça dela, ela estava lá dentro da instituição, entrou pelo vidro e pegou lá. Que o pessoal chama de bala perdida. E aí Divaldo Franco contando que uma vez, uma certa feita, teve um tiroteio no Rio de Janeiro e uma bala perdida vitimou fatalmente uma pessoa. E durante o velório dessa pessoa, teve outro tiroteio, a bala percorreu o caixão, penetrou no caixão e atingiu de novo a pessoa que já estava vítima da bala perdida. Brincadeira. E aí, Divaldo, naquele humor dele, ele fez assim, se alguém acredita em obsessão, nesse caso, o obsessor quis ter certeza. Aí todo mundo caga, começa a rir, né? Sim. Porque é uma forma de dizer assim, é uma forma de dizer assim, não tá rindo da pessoa, longe disso, mas rir da situação assim. Que às vezes quando a gente quer sair de uma situação, tem outro exemplo aqui que eu vou dar rapidinho. Você já ouviu falar daquela comédia com terror chamada Premonição, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. Não sei se você já assistiu. Mas assim, eu já assisti várias vezes. E ele tem um recado sobre o que a gente está falando aqui agora. Sabia? Ele quer dizer assim, ó, o filme ele tem como apesar de ser comédia com terror, aquela coisa assim, efeitos visuais, de cinema catástrofe, a ideia central dele é um médium vidente, uma pessoa que tem a premonição, ela vê a cena, e cada filme começa com um cenário diferente. Tem um que é um aeroporto, e o médium lá, que está dentro do avião, um jovem, todos são jovens, ele pede para todo mundo sair do avião, porque ele vê a cena do avião explodindo. E tem outra que é uma corrida de Stock Car, e ele vê a cena de um carro perdendo o controle, se batendo em pneu para tudo que é lado, peça do carro voando, e atingindo as pessoas na arquibancada.
e outros. E ele vê essas cenas. Aí o que acontece? Para ser bem resumido a cena. Ele interfere no processo. Ele manda todo mundo sair desses lugares. O máximo de pessoas do grupo dele para sair dali. O que acontece ao longo do filme? As pessoas vão morrendo de outras formas. Isso. Mas, se você parar para analisar, elas morrem de efeitos de como se estivesse no avião. Ou se estivesse na arquibancada da corrida. Vou dar um exemplo aqui que você vai achar banal. Duas amigas vão lá fazer bronzeamento artificial. Qual a probabilidade de ela entrar na cápsula do bronzeamento artificial e a cápsula travar? Pois é. Elas começam a bater na cápsula e a cápsula prende. E elas morrem queimadas. Como morreria. Como morreria se tivesse lá naquele outro cenário, que eu não me lembro agora se foi do avião, da turbina, sim, ou foi das peças do carro que voaram para a arquibancada. Enfim, é um misto de ideia de determinismo, de causa e efeito, da interferência do que seria os efeitos na programação espiritual, mas sem usar a palavra espiritual, sem usar a palavra médium, sem usar a palavra espírita. Mas o filme ele passa uma ideia assim, meio... É porque assim, Mané, a gente acha que controla tudo, né? Isso. E eu acredito que a gente é muito mais controlado isso na vida, entendeu? Isso. Então, eu acredito que, resumindo, a gente tem uma autonomia relativa. Isso. Esse livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é relativo. Então, de fato, eu acredito. Tem algumas programações que são necessárias para a nossa evolução. Sim. E que a gente vai ser conduzido de uma forma ou não, né, para algumas situações, sabe? Tem outras que não, que a gente pode sim, como ele colocou aqui em cima, né? Tem algumas questões, como ele falou, físicas, às vezes uma doença, né, alguma situação que você precise passar, porque através da dor, infelizmente, né, do sofrimento, das dores morais, físicas, que a gente evolui. Então, se é para nossa evolução, se a gente está aqui encarnada para a gente evoluir, então algumas vão ser necessárias mesmo. A gente já aceita passar por algum processo físico de uma doença, uma limitação, para que a gente possa evoluir. Mas o fato de você estar incapacitado, né, fisicamente, isso não te impede de evoluir, né? A gente vê aí tantos exemplos, tantas pessoas que têm uma limitação física e que a partir dessa limitação física é que ela transforma e ressignifica a vida dela. Eu estava vendo um vídeo no Instagram, uma menina que perdeu a perna, ela falando assim, a partir desse dia, então você imagina que ela fosse falar que a vida dela foi um horror. Ela mesmo que fazendo retrospectiva de 2024. E ela dizendo que a partir daquela limitação dela motora foi que ela ressignificou a vida. Então, assim, tudo é a forma com que a gente também vê os acontecimentos, né? Tudo que acontece na nossa vida. Se a gente começar a perceber que os acontecimentos, a gente muitas vezes interpreta de forma negativa, né? Então, se a gente, é como a gente olha para os acontecimentos, para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então, de um todo, se é permitido por Deus alguns acontecimentos, com certeza Ele ama tanto a gente, Ele não quer nosso mal. Então é para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se melhorar, né? Então eu acredito nisso. Realmente tem coisas que a gente precisa passar e que a gente escolhe. E tem tantas outras que a gente pode ressignificar e viver, né, bem. Não, perfeito. É isso aí. Ressignificar. E aí o que você falou de doença está mais ligado à questão que a gente chama de depuração, né? Na espiritualidade fala muito o termo depurar, que não é ficar puro, mas é ficar menos sujo, digamos assim. É uma limpeza. Principalmente as doenças psicossomáticas. Amor e a dor. E aí na 852 ele vem aqui e pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Repetindo, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, ou seja, parece que tem que ser, independente da maneira por que procedem. Ou seja, não estou vendo ali de onde veio aquilo, por quê, né? Não estou vendo sentido isso aqui. Não lhes estará no destino, aí aquela questão do determinismo, aquela questão do inexorável, inoxidável, o infortúnio, ou seja, tem que acontecer aquilo com aquela pessoa, tipo o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim.
são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas, que nada mais é a lei de causa e efeito. E aí poderia entrar a questão do cosmos, do universo, energia, vai e volta. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. É o que você acabou de falar aí no final. E quando você, de certa forma, eu não vou nem usar muita palavra aceitar. Talvez seja aceitar. Mas aceitar com resiliência não quer dizer acomodação nem apatia. É entender e compreender que aquilo ali tem um propósito. O que não impede você de reagir, se esforçar para mudar aquilo. Mas entender que tem algo por trás. Porque eu sou pobre, tenho saúde, sou pobre e não consigo ficar rica. Mas aí tem a pessoa que é rica, mas não consegue ser feliz. E tem todo o dinheiro do mundo, mas vive doente. Ou tem todo o dinheiro do mundo, tem saúde, mas não é feliz, vive sozinha. Então é um contexto de coisas que tudo tem um porquê por trás das escolhas que a gente fez no passado e no presente. E aí é a lei de causa e efeito. E aí vem a nota explicativa. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos. Ou seja, a gente pode acertar ou errar, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Olha, acabei de falar, questão de riqueza, pobreza. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio, que hoje em dia a psicologia gosta de usar o termo auto-amor. João de Ângeles fala muito em auto-amor, porque o amor próprio pode remeter a algumas situações do contexto, a vaidade, a ego inflado, tudo, mas o amor próprio aqui entenda-se como auto-amor. Atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, sorte, azar, do que a nossa própria falta. Então a gente nunca admite a meia-culpa. A gente nunca admite a nossa parte da responsabilidade. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos. São as brechas, né, que a gente dá em vigilância. Mas também é o que podemos sempre forrar-nos a essa influência. Ou seja, a gente sempre bota a culpa na obsessão. Tem um espírito me atrapalhando, tem alguém ali. A gente bota a culpa em tudo. Mas a gente não assume responsabilidades. Repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Ou seja, a gente tem lá, Kardec perguntou em algum momento lá para a espiritualidade sobre as ações dos espíritos nos nossos pensamentos, tinham uma influência. E aí responderam, muito mais do que imaginais. Então, muitas ideias, quando a gente perceber que não são nossas, não tem nada a ver com a gente, ignora. Não faz parte da nossa essência. Agora, mesmo aquelas que são da nossa essência, a gente tem que parar às vezes e refletir se a gente está no caminho certo ou tem que mudar. Mas só que a gente vive tão assim numa zona de conforto que sair da zona de conforto incomoda. Mexe aqui no plexo solar, daquela dorzinha em barriga, aquela sensação de medo do desconhecido. E aí entra, vai puxando o fio do tapete, vai aquela questão da reforma íntima. Quem está disposto a se reformar? A gente está disposto a reformar os outros. Mas a gente, quando quer sair da zona de conforto, tá incomodando isso aqui para mim, dá muito trabalho. E eu não sei o que, não, vou mudar. Segunda-feira eu começo a malhar. Segunda-feira eu começo minha dieta. Segunda-feira eu vou fazer isso aqui. Só que chega um momento, aí por isso que eu acho que vem chega um momento. Sabe? Exatamente. A gente sempre, por comodismo, né? Porque a gente não quer aceitar que nós somos responsáveis por tudo que chega até a gente. Então a gente está sempre procrastinando, a gente está prorrogando. Mas a palavra é essa, procrastinar. Aí que entra o determinismo. Calma aí.
A vida vai te sacudir Isso. através da dor. Ela vai te sacudir para que você, para o seu bem, para que você possa sair daquele lugar de comodismo, que você possa evoluir, né? Então, assim, essa ideia de que é um misto não é nada fixo, né? Uhum. A forma Uhum. com que as provas que chegam pra gente. Ah, porque só chega pra mim homem ruim. Ah, porque eu só vivo na pobreza. Ah, porque. Sim, e você não é responsável por isso? Não, mas nessa vida, pois sou uma pessoa tão boa, não é porque. Sim, e você é um espírito único, que é um somatório de vidas, né? E as consequências do que você fez lá atrás, né? Então, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Então, um dia a conta chega, e graças a Deus que ela chega. E a gente tem que se disponibilizar a pagar, né? Então, calma aí, a conta chegou aqui, tá? Eu não quero que esses agiotas fiquem me cobrando a vida inteira. Quero me livrar, eu quero ter paz, Sim. né? Então, vamos aqui, o que é que eu tenho que fazer? Aí você entra com a reforma íntima. Só que daqui que a gente chegue a ter essa percepção que a gente precisa se reformar, né? Que a gente precisa se conhecer mesmo, ver o que é que a gente precisa modificar, né? Eu acho que às vezes a gente está com o ego tão lá no topo que a gente não aceita que a gente precisa. A gente quer estar sempre certo, a gente quer estar sempre com a razão, né? A gente não está ouvindo os chamados de Deus através de um amigo, de uma família que está sinalizando para a gente o tempo todo que alguns atos da gente no dia a dia não estão legais, que a gente precisa modificar isso, né? A gente não está, ó, uma cegueira ali, mas chega um momento que vai vir, sim, a cobrança. E graças a Deus que chega, que é para a gente melhorar e para a gente evoluir. E esse é o problema, a gente espera que a dor chegue, né? Porque a gente não pode. É tão difícil, meu Deus, a gente é tão complicado, mano. Às vezes eu fico assim, mano, eu falo, meu Uhum. Deus, é tão complicado amar, perdoar, né? Tirar esses sentimentos menos nobres do coração por um motivozinho ou outro, a fechada no trânsito, a gente assim, em raiva, a gente já quer brigar, a gente já quer xingar, a gente já quer. Quanta fúria, quanta raiva, para que isso, né? Então é bem por aí, é a gente tentar, a gente saber que tudo que nos acomete tem o nosso dedo, né? Parar de se fazer de vítima, de coitadinho, assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas e agir. E agir o quanto antes, que é para não sofrer mesmo. Então, já que eu quero viver em paz, eu quero ter uma vida melhor, mais tranquila. E é assim, porque Maria tem uma vida aparentemente, porque a gente não sabe da vida do Sim, outro, sim, aparentemente, né? Maria sim. tem uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Sim, quem é Maria? E quem é Vanessa? Né? Pois é. Então também a gente tem que parar de se preocupar mais com a vida do outro. Então, se cada um de nós se preocupássemos mais com a nossa vida, no nosso melhoramento diário, né? Com certeza não está muito melhor. Com certeza. É isso aí. A 853 pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhes ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Aí eu faço um parêntese. Existe uma programação macro, existe uma ideia de como vai ser. Por isso que ele fala assim, o gênero. Ele não quer dizer que vai ser exatamente daquele jeito. Mas é um gênero. Ó, vai ser um acidente de trânsito. Ó, vai ser uma queda de uma estrutura. Ó, vai ser na rua, vai ser um tiroteio. Ele vai dar um gênero. Mas ele não vai dizer quando, onde e como.
Isso pode ser mudado de acordo com a lei da oportunidade e do merecimento? Sim, mas o gênero pode continuar. E aí ele vem aqui, ó, quando ele fala assim, muitas vezes ele também não sabe o que ele quer dizer. Está na programação, foi assumido o compromisso, mas o velho esquecimento tira. A gente começa a ter o que chama de insights, déjà vus, inspirações, sonhos repetitivos em torno daquilo, que é uma forma, e até sonho é difícil de lembrar quando acorda, que são formas de dizer assim, ó, são lembretes que ficam ali na sua inconsciência, que é do perispírito, vai e vem com você, quem fica só o corpo físico, e você tem ideia de como vai desencarnar. Edivaldo Franco já deu várias declarações, mas também é Edivaldo, né? Edivaldo aí é outra. Como é que o pessoal fala no futebol? É fora da curva. É outro patamar. Edivaldo já tem uma consciência e ele tem maturidade espiritual para isso. Ele sabe que, por exemplo, assim, eu não sei se ele sabe o momento exato de ir, como vai ser, não sei, nunca revelou publicamente. Mas ele já sabe que no momento que ele for, ele mesmo disse na maior tranquilidade, na hora que eu for, Joana vem. Ele fala assim, na maior tranquilidade. Aí você pensa, pô, Joana de Ângeles é reencarnável ainda? Claro! Emmanuel e André Luiz já estão por aí, ninguém sabe onde é que estão. Estão na área da educação, como dizem, estão por aí. Né? O próprio Chico vai voltar um dia, provavelmente vai. E outros tanto, Bezerra. Claro que eles vão chegar aqui com missões mais nobres, na área da educação, geralmente, pedagogia, na área da saúde, mas assim, que é o que o povo mais precisa, né? Mas assim, a dinâmica da coisa vai acontecer. Mas você veja, né? Que assim, ó, o momento, a morte, quando você tem, é o exemplo que você deu da premonição, né? Isso da premonição, isso do filme, tantos outros que você deu. Quando chega o momento da morte, se aquela pessoa não morreu daquele acidente, se aquela pessoa não morreu, é porque não estava o momento. Então ela foi conduzida a sair daquele avião, ela foi conduzida a não ir daquele dia para o trabalho. Isso. Então, quando chegar, vai chegar. Né? Então, eu acho que aí é o que ele falou, a fatalidade, o determinismo está aí na hora da morte, a gente não tem como escapar. E ela chega, Vanessa, das formas mais bizarras que você pode imaginar. E o filme reflete isso de uma forma ficcional. Desculpa interromper rapidinho. Ele base de uma forma ficcional que você se assusta rindo, mas eu já assisti aqui no canal Discovery Channel, que é um programa científico com imagens reais, e depois eles pegam isso e transformam em simulações de pessoas que desencarnam das formas mais esquisitas que você pode imaginar. Só para dar um exemplo aqui, só um. Um cara, aí foi uma câmera da rua que pegou. O cara saiu para passear com um cachorro, 2 cachorros dele, e eles estavam em cima de 2 tampas. Quem que vai imaginar um negócio desse? Ele estava em cima de 2 tampas, aquelas tampas de metal assim, públicas no passeio. E uma delas, por alguma razão, não estava aterrado, estava encostado num fio por dentro, ninguém quer ver. O cara morreu eletrocutado. Só de estar numa tampa de metal pública na rua. Imagina. Quantas vezes por dia a gente pisa nessas tampas e não tá nem pra nada? Quantos dias enquanto a gente pisa em tampa, a gente pisa ali? Se a gente for ficar na paranoia de que aquilo pode acontecer com a gente, a partir de amanhã a gente vai sair desviando todas essas tampas de da embasa aí, da fibra, da coelba, tudo, porque se eu pisar em uma, eu vou ter um... Mas a probabilidade que ela ia acontecer foi mostrado, né? É assim, 1 em 1 milhão. Mas foi o dia daquele cara aí. Exatamente. Aí ele caiu duro no chão, os cachorros que estavam com ele, que tem outro tipo de instinto, tentou pedir socorro que estava passando, só que ninguém estava entendendo nada, o cara tá simplesmente caído. Pois é. E aí eu também já vi um momento assim, mesmo que tenha essa programação, que tenha, a depender a espiritualidade, pode haver uma reprogramação. Sim. A depender da utilidade, entre aspas, dessa pessoa em Sim. se manter viva. Sim. Né? Calma aí. Podemos reprogramar isso aqui, está programado para cá. Sim. Tá? Mas essa pessoa que está sendo importante, né? Ela está desempenhando um papel importante.
né? Para outras pessoas também. Então, eu já vi isso, não vou chegar porque aqui ainda não falou. Não sei se vai falar além. Mas eu já li em algum lugar que isso pode acontecer, não sei se você já viu, né? De haver uma reprogramação espiritual a depender da utilidade dessa pessoa, O né? caso de Divaldo Franco. O Divaldo Franco é um caso desse. Pois é, Divaldo uma pessoa que está Franco, fazendo... Divaldo Franco, nessa programação de vida, ele era para ter hanseníase, que é um tipo de lepra, né? E foi atenuado pelo despertar dele, as ações dele, foi atenuado para uma alergia de pele, uma coisa assim. Mas continuou sendo pele. Mas foi atenuado de uma hanseníase para Pois alergia é, de pele. porque... Isso está na biografia dele. Não, para aí. Então pronto, você já deu um exemplo do que a gente falou. Então realmente isso acontece, né? Porque olha para aí, a pessoa que está com uma obra dessa, né? Ajudando na Exatamente. evolução de tantas outras pessoas, né? Ajudando na expansão de consciência de tantas pessoas, né? Então, não é tão determinista, né? Então existem umas exceções. Bonito foi Chico Xavier, que disse que quando ele desencarnasse, o país está feliz. E ninguém entendeu. E foi na época do Penta. Quando o Chico desencarnou, o Brasil foi pentacampeão do mundo. O país estava em festa por causa da Copa e o Chico desencarnou com 94 anos. Pois é. Sereno e tranquilo lá no hospital, ou lá no onde ele estava. É. E ele disse, quando eu for, o país vai estar feliz. Mas não disse o que era. Já sabia, né? Já Ele teve, sabia. ele já sabia como ia ser o desencarne dele, o momento, o dia. Aí as atenções do país estavam todas pro futebol, e que a transição dele foi, ó, discreta. Tranquila, pois é. É bem isso. Mas assim, aqui tá faltando 4 minutos para 9, eu vou deixar esse finalzinho aqui agora pra gente fazer as considerações finais Certo. e fazer a prece final aqui. Deixa eu fechar aqui essa parte. Preparar a apresentação. Bem, vamos agradecer mais uma vez aí pela leitura edificante do dia, as considerações. Mais uma vez aqui, irradiando pensamentos de luz a quem não pôde estar aqui hoje. A Zádia, Fábio, a Marcelo. Muita vibração de cura aí pelo pai dele no hospital. A todos os nossos familiares, a minha mãe, a minha família, a família de Fábio, a família de Vanessa, Dona Antônia, Tonha, a Vitor, a Sandro, a... Deu branco aqui agora, o nome da sua irmã Daniela. Daniela, perdão, Daniela com a Agnes. Eu me lembrei de Agnes, mas esqueci o nome da Daniela. Ô, Daniela vai me matar. A todos os nossos familiares, que eles tenham 2025 aí de muita luz e prosperidade. Na linha espiritualista aqui, eu estou vendo alguns vídeos aqui, que é o ano de Yansan Xangô, né, pela linha aí de matriz africana, que eu também tenho o máximo respeito. E agradecer. Eu estou nesse momento aqui também aproveitando, e fica uma dica aqui de assistir aí The Chosen. Vale a pena, quem quiser assistir, está disponível tanto na Amazon Prime como na Netflix. São 3 temporadas, eu já estou na terceira, que são os escolhidos, né, de Jesus Cristo, os apóstolos, né. Então o filme ele é bem dirigido, a dinâmica do filme não é... Ah, mas é um filme de época, com aquelas coisas e tal. Bem, olha, se falando de Jesus, qualquer obra vale a pena assistir. E daí você depois tira as suas críticas sobre figurino, sobre direção, o que for tal. Mas assim, só a história de Jesus, os apóstolos, as mensagens, como é que surgiu, as expressões, o Sermão do Monte... e mostra assim com o maior cuidado a origem de cada um deles. André, Mateus, Tiago, tem 2 Tiagos, né? Tiago chama Tiagão e Tiaguinho, Simão, Judas, né? Judas aparece também, claro. E Jesus ele é uma liderança que ele procurou, assim, digamos, explorar no bom sentido o melhor que cada um tinha ali.
Então, por exemplo, Mateus era um coletor de impostos, odiado, tinha uma vida mais rica, era jovem. Se você olhar para Mateus, ele parecia assim uma figura assim de autismo, grau elevado, assim, tudo, né? Não usa esse termo, mas é como se fosse assim. Ele é todo diferentão. Outros já tem um perfil mais de soldado, outros tem mais um perfil braçal, outro tem mais um perfil mais de contabilidade. Ou seja, Jesus multiplicou a liderança dele nessas lideranças de cada um. E cada um vai tendo sua autonomia. Então, mostra um Jesus não só médico de cura, mas como médium dos médiuns, mas como líder. Humilde. E o filme é bem dirigido, a dinâmica do filme é bem legal, você não sente o tempo passar, vá por mim. Tem episódio que é 40 minutos, outro 50, outro 1 hora, mas você não sente passar. É muito legal, muito legal. Eu aconselho aí quem quiser assistir The Chosen, Os Escolhidos, muito bom. Tá na Netflix e na Amazon. E vamos aproveitar aí do The Chosen e falar a oração que ele nos ensinou. Agradecendo mais uma vez por estarmos aqui, levando o pensamento ao Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita assim a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, segundo nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair em tentação, levar no nome. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o teu fruto, nosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Muito obrigado aí, Vanessa, pelo apoio, pela parceria de hoje. Foi ótimo. Foi ótimo. Agradecer aí a Diálogo Pensamento de Luz para nossas famílias e cura, para Marcelo, pai dele. E a gente se encontra aí semana que vem, se Deus permitir. Com fé em Deus, querido. Foi ótimo, viu? Valeu. Beijão. Até a próxima semana. Beijão, obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau. Para vocês que estão aí no Instagram, obrigado pela presença. Se quiserem deixar qualquer pergunta, comentário, pode deixar aí na live que vai ficar salva. Assistam outros vídeos do Irmãos de Luz, nosso programa, nossas lives sozinho, em dupla. Conheçam o perfil do canal no YouTube, Irmãos de Luz. Ajude-nos aí seguindo, se inscrevendo, no engajamento aí em nome de uma leitura, um pensamento edificante, aberto a todas as religiões, aberto a todas as doutrinas, com equilíbrio, resiliência e edificação do ser. Esse é o Irmãos de Luz, que em abril completa 21 anos. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, fiquem com Deus.